Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos continuar resolvendo, né, mais alguns exercícios da física do primeiro ano, física do movimento circular, física que envolve força centrípeta. E aqui agora a gente vai falar da questão de número 27. Né? A gente tem aí, o looping de uma montanha-russa é uma situação análoga à do globo da morte. Para um carrinho de montanha-russa que se move com a velocidade máxima de 54 km por hora, qual o raio máximo de um looping que ele pode completar? Na prática, esse deve ser o valor considerado ao se projetar o looping. Então aqui a gente tem duas perguntas, né? Primeiro, ele quer que a gente descubra o raio máximo de um looping, né, que o carrinho de montanha-russa pode completar, sabendo a velocidade, né, velocidade máxima de 54 km por hora. Então, teve uma outra questão, né, que a gente desenvolveu, né, que era a questão do globo da morte, e essa questão falava exatamente de uma equação para se fazer essa conta. Né? A gente viu que se você está descrevendo um looping igual está aqui, ó, né, esse looping aqui, se você está descrevendo um looping, existe uma velocidade mínima cá em cima. E essa velocidade mínima, se ela não for atingida, você vai acabar caindo. Então, se essa montanha-russa tem uma velocidade máxima de 54 km por hora, você vai ter perigo se você precisar de velocidades maiores do que isso. Então, você vai ter também um raio máximo com relação a isso. E aí, né, vamos lá para a resolução. Ó. A gente viu que se você está lá descrevendo um looping e você então está passando cá em cima, né, você tem aqui a trajetória curva sendo descrita, você vai ter uma velocidade querendo escapar para fora dessa curva, só que não deixa você escapar a força peso, né, e a força normal. As duas vão estar apontando para o centro da curva. Né, para o centro da curva. Só que se você está passando ali no limite para cair, a força normal ela deixa de existir, ela não vai estar atuando. Você está passando ali tão devagarzinho que ela não vai existir. Então você vai ter como força resultante centrípeta somente o peso. E aí, se você desenvolver a equação, que a gente fez isso na outra, né, na outra questão, a velocidade, quando você está fazendo uma curva dessas, vai ser mínima, né? A velocidade mínima para você não ter problemas é igual à raiz do raio da curva multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade. Ou seja, a velocidade mínima é igual à raiz de raio da curva vezes gravidade. E aí ele te deu o valor dessa velocidade, né? A sua montanha-russa, vamos voltar lá na questão, ela vai chegar a 54 km por hora. Então, 54 km por hora é o problema. Né? Se você não tiver condições de passar ali em cima 54 km por hora, você cairia. Então, né, 54 km por hora, a gente não pode usar quilômetro por hora, né? Então 54 km por hora vão ter que ser convertidos para metros por segundo, é só dividir por 3,6, né? E aí fazendo essa divisão, os 54 km por hora vão dar 15 metros por segundo. Então a gente vai ter aqui a velocidade de 15 metros por segundo, igual a raiz. O raio da curva é o que você quer achar, vezes o gzinho. Quanto que é o gzinho? Aceleração da gravidade. 10. Aí então você vai fazer o quê? Eleva os dois lados da equação ao quadrado. Então vai ficar 15 ao quadrado igual a, né, R vezes 10 raiz, isso tudo ao quadrado. Então 15 ao quadrado, você vai ter 225. 225 igual quadrado com a raiz quadrada, sobrou R vezes 10. Passo 10 dividindo, então o raio da curva vai ter que ser, no máximo, 22,6
5 metros. Então, esse é o raio máximo que nós vamos poder encontrar nesse looping. Ou seja, se a velocidade máxima é 54 km por hora, a velocidade máxima, eu então não posso passar num looping cujo raio seja maior do que esse valor de 22,5 metros. E aí vem uma outra pergunta, ó, vamos voltar lá. Ele te pergunta, na prática, esse deve ser o valor considerado ao se projetar o looping? Não, eu não posso na prática considerar esse valor. Por quê? Porque esse valor é um raio muito grande se a velocidade também for muito grande, os 54 km por hora. Então, se eu, por exemplo, vamos supor em virtude de algum problema no carrinho, o carrinho não consiga chegar na velocidade de 54 km por hora, nós vamos ter um raio que não poderá ser 22,5 metros. Então, a questão agora é a seguinte, se eu tenho, né, um raio de 22,5 metros como o raio máximo, né, eu só consigo fazer a curva nesse raio se eu tiver a velocidade de 54 km por hora. Então, se algum problema acontecer nessa montanha-russa e o carrinho não chegar a 54 km por hora, ele chegar numa velocidade mais baixa, eu não vou conseguir passar nessa curva que eu projetei. Então, eu não posso exagerar o raio da curva. Então, se a velocidade vai ser mais baixa, né? Imagina que esse carrinho passa numa velocidade mais baixa. Eu, obrigatoriamente, preciso de um raio menor. Então, na hora de construir, eu preciso que esse raio seja menor, para que eu garanta segurança na hora daquele brinquedo fazer a curva. Então, um raio menor vai ter que ser usado para que essa montanha-russa seja segura, para que você a 54 km por hora não corra o risco de ter um raio, né, cuja velocidade não vá produzir a curva segura. Então, o raio tem que ser menor. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte, assista novamente e, ficando mais, né, persistindo as dúvidas, pode me procurar depois. Abraço para vocês. Até mais. Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais de força no movimento circular. Para isso, material digital da EDB, né? Questão de número 28. O chapéu mexicano é um exemplo do que fisicamente é conhecido por pêndulo cônico. Nele, tração e peso não estão na mesma vertical e a resultante centrípeta é dada pela soma vetorial dessas duas forças. E aí ele faz aqui um desenho, ó. Você percebe aqui que a trajetória da bolinha, ela não é aquela trajetória do pêndulo comum. Ela faz um cone no ar, né? Você tem aqui essa trajetória circular na base, né? Você tem essa trajetória circular na base, e aí você percebe aqui, ó, a tensão e aqui o peso. Então você tem o peso apontando aqui para baixo e tem a tensão na diagonal, né? A tensão T na diagonal. E aí o resultado dessas duas forças aponta aqui, ó, para o centro da curva, ó. O centro da curva, então, é esse ponto aqui, que está abaixo do ponto de sustentação que está aqui em cima, ó. O ponto de sustentação está aqui em cima. Então, né, nesse pêndulo cônico, a gente tem algo um pouquinho diferente do que a gente tem num pêndulo simples, tá? Bom, mas está lá, ó. Diz que o chapéu mexicano tem um raio de 10 metros
e que gira com um ângulo de inclinação alfa 45 graus. E aí ele quer que você descubra qual a velocidade que esse chapéu mexicano está girando. Então aqui, ó, o ângulo de 45 graus está aqui, ó, né? Está cá em cima. O ângulo de 45 graus está aqui em cima. E diz que o raio é de 10 metros, ou seja, isso tudo aqui é o raio 10 metros desse chapéu mexicano. O raio está aqui. E aí ele quer que a gente descubra a velocidade que esse chapéu mexicano está circulando. Então vamos embora lá para nossas escritas, né? Então aqui, ó, vou refazer aqui o desenho do chapéu mexicano. Então eu tenho aqui a parte de cima que segura a corrente e aqui está a cadeirinha onde está a pessoa. Logo aqui embaixo eu tenho o centro da curva. Então esse ponto aqui é o centro da trajetória curva que eu estou descrevendo. Que força é essa então que atua aqui na cadeirinha na pessoa? Peso. Então eu tenho aqui o peso da pessoa atuando para baixo, né? Tem o peso aqui. Esse peso, ele vai ser a força centrípeta? Não, esse peso não vai ser a força centrípeta, porque o centro da curva está ali, ó, né? A gente tem o centro da curva aqui, o peso não aponta para o centro. Aí a força da corda? A força da corda está aqui, ó. Eu tenho então a força da corda, a tensão da corda está aqui, T. Essa força, essa tensão da corda, ela também aponta para o centro da curva? Não. Então, nenhuma das duas forças atua no centro da curva. Só que aí você vai entrar com uma ideia que a gente chama de decomposição de uma força, de um vetor. Ou seja, se você tem um vetor igual aqui, a tensão, na diagonal, eu posso dizer que parte dessa força atua para cima, vou chamar essa componente de TY, e outra parte atua para a esquerda. Essa outra parcela vou chamar de TX. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a força T e dividindo essa força T em dois pedaços, TY e TX. Ou seja, ao invés de eu ter a força T, eu vou representar essa força T por outras duas, TY e TX. Agora, por que isso? Porque aí vai entrar uma ideia importantíssima. Essa força TY, ela sustenta quem? O peso. Você vê que TY está para cima, peso está para baixo. Então, a força TY sustenta o peso. Elas vão ter o mesmo valor. E a outra força, TX? TX está sobrando. Então, TX sobra, né? O peso sustenta o Y. TX sobra. Se TX sobra, significa que TX vai ser a força que vai sobrar e ela aponta exatamente para onde? Aqui, ó, para o centro da curva. Ou seja, se TX sobra e aponta para o centro da curva, quer dizer que TX vai ser a força resultante centrípeta. Então, peraí. Olha aqui uma outra coisa importantíssima que na questão ele comenta. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo entre a corda e a vertical. Esse ângulo ele é de 45 graus. Né? Esse ângulo é de 45 graus. Se esse ângulo ele é de 45 graus, significa que o ângulo aqui embaixo também vai ser de 45 graus. E isso aqui, ó, é como se fosse um triângulo retângulo e lá em cima, cá embaixo, os dois ângulos de 45 graus. Então, se esse ângulo é 45 graus, esse ângulo aqui de cima também vai ser 45 graus. Isso faz com que a parte Y e a parte X sejam exatamente iguais. Elas vão ter valores exatamente iguais. Então, esse ângulo de 45 faz com que esse ângulo aqui também seja 45.
E esse ângulo de cima também vai ser 45 graus. Então, acaba que isso aqui é um quadrado, né? Esse TY é o lado de um quadrado, o TX é um lado do quadrado e o T é a diagonal desse quadrado. Então, se isso é um quadrado, esse TY e esse TX têm valores o quê? Exatamente iguais. Exatamente iguais. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer a seguinte continha, né? Força, peso é igual a TY, que é igual ao TX, que é igual à força resultante centrípeta. Então, no final das contas, massa vezes gravidade vai ser igual a massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio da curva. E aí você pode estar assim, ah, mas Tonhão, eu nem lembro mais o que a questão está perguntando. Então, vamos voltar lá na questão. Ó, o que ele quer que a gente encontre? A velocidade linear que esse pêndulo tem dando voltinhas aqui ao redor desse centro que está aqui, ó. Então, ele quer a velocidade. Vamos lá fazer a conta. Ele quer a velocidade. Então, ó, massa, nessa questão eu posso fazer essa simplificação, né? Eu só tenho multiplicações e divisões, então eu posso dividir massa de um lado, massa do outro, simplificou. Gzinho, 10. Igual a quem? Velocidade que eu quero ao quadrado, dividido pelo raio da curva que ele está descrevendo. Vamos lá dar uma olhadinha. Quanto que é o raio? Ah lá, raio de 10 metros. Então, se o raio é de 10 metros, eu vou poder terminar a minha continha. Né? Vou poder terminar a minha continha. Espera aí que abriu aqui coisa errada. Voltando aqui, ó. Desculpa aí, viu, gente? Mas olha só, acabou então aqui que a minha velocidade, né, vai poder ser calculada e o raio, né, vamos voltar lá, o raio, 10 metros. Então vamos lá, o raio de 10 metros entra aqui. Então eu vou ter 10 passa para lá, 10 vezes 10, ou seja, 10 ao quadrado é igual a velocidade ao quadrado. Sua velocidade então vai ser de 10 metros por segundo. Então a gente tem aí uma velocidade de 10 metros por segundo. Em quilômetros por hora, essa velocidade vai ser só multiplicar por 3,6, né? Multiplicar por 3,6, isso vai dar 36 quilômetros por hora. Tranquilo? Então espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta lá no inicinho, assistam de novo o vídeo e qualquer coisa me perguntem. Abraço para vocês. Olá, meus alunos, vamos para mais uma questão no nosso material digital, questão agora de número 29. Então aqui, ó, questão de número 29. Nessa questão diz lá, outro brinquedo presente em parques de diversões é o rotor. Ele consiste num cilindro de paredes laterais nas quais os ocupantes em pé encostam-se voltados para o centro do brinquedo. Ao atingir o estado de movimento circular uniforme, após acelerar partindo do repouso, o piso é recolhido e as pessoas ficam em contato apenas com a parede vertical, sem nada abaixo delas. Então, ó, ele te deu aí as ideias do que é um rotor. E aí vem as perguntas. Trace o diagrama de forças que atuam sobre a pessoa. Então, a primeira pergunta aqui, ó, ele quer que a gente fale das forças que vão atuar sobre a pessoa nesse brinquedo. Então vamos lá, vamos escrever um pouquinho aqui, ó, né? Letra A. O rotor, né, vamos fazer aqui um esqueminha do rotor, seria algo parecido com isso aqui. Aqui a gente tem o centro do rotor, né? Aqui a parte central do rotor. Então aqui, né, a gente tem o centro do rotor. E a pessoa ficaria aqui, ó, na extremidade, grudada na parede, com o rotor girando, né? Esse rotor está girando aqui em alta velocidade.
E aí, que forças que então atuariam nessa pessoa? Vou fazer essa força aqui do lado, ó. Vou fazer essas forças aqui do lado. Você tem uma força que atua para baixo, que vai ser o peso da pessoa. Você vai ter aqui uma outra força para cima. E vai ter uma força que empurra a pessoa para dentro da curva. Essa força aqui para cima é a força de atrito. Então, essa aqui é uma força de atrito. Qual atrito? Estático. Por que atrito estático? Porque a pessoa não escorrega, né? Ele fala muito bem que o fundo disso aqui, ó, vai ser retirado. E se esse fundo é retirado, por que a pessoa não cai se ela tem um peso? É porque uma força que vai atuar para cima não vai deixar. Que força é essa que atua então aqui na pessoa e que não deixa a pessoa escorregar para baixo? Então, qual é essa força que não deixa a pessoa escorregar para baixo? É o atrito. Então, eu tenho um atrito aqui para cima, segurando o peso da pessoa. Então, a força de atrito vai ser igual ao peso da pessoa. Só que tem uma terceira força, porque quando isso aqui gira muito rápido, né, na hora que isso aqui está girando muito rápido, a pessoa ela fica esmagada contra a parede do rotor. Então, na hora que ela fica esmagada, a parede do rotor empurra a pessoa para dentro. Então, isso aqui é uma força normal que a parede do rotor faz na pessoa, empurrando a pessoa para dentro. E aí, é exatamente essa força normal que vai ser a força resultante centrípeta. Então, a normal é a força resultante que garante a trajetória curva. E o atrito é a força que garante que a pessoa não caia por causa da ação do seu peso. Então, nós temos aqui três forças: normal, atrito e peso. Cada uma com uma função específica. O peso é a terra querendo que você caia, a força de atrito vai segurar você para que você não escorregue para baixo e a normal garante a sua curva. Então tá aqui, ó, esse esqueminha que eu fiz aqui, ele mostra o diagrama de forças que ele pede. Então vamos voltar lá na questão, ó. Ele pediu o diagrama. E aí ele pergunta: que força impede que a pessoa caia? Já respondemos, né? Que força é essa que impede que a pessoa caia, que impede que a pessoa escorregue aí para baixo? O atrito. O atrito vai ser essa força. Letra C. Qual a resultante centrípeta do movimento? Já respondemos também. Ou seja, quem é a força que vai sobrar apontando para o centro da curva? A normal. Então, a gente tem cada uma delas com uma função específica. A normal é a força resultante centrípeta e o atrito é a força que segura a pessoa para ela não escorregar para baixo em função da ação do peso. Vamos voltar lá e responder agora a letra D, a última questão. Se a trajetória for de 2,5 metros de raio, né? Se esse raio lá do rotor tiver 2,5 metros e a velocidade angular for de raiz de 8 radianos por segundo, qual deve ser o coeficiente de atrito entre a pessoa e o rotor para que ela não caia? Então, ele está querendo coeficiente de atrito para a pessoa não cair. E te deu essas duas informações, que o raio da trajetória é 2,5 metros e a velocidade angular do brinquedo é raiz de 8 radianos por segundo. Então, vamos anotar esses dois valores lá, 2,5 metros de raio e velocidade angular, raiz de 8 radianos por segundo. Então, tá lá, ó, né? Velocidade angular, raiz de 8 rad por segundo. Raio, 2,5 metros, né? O raio da curva do rotor, 2,5 metros. E aí, lembrando o que a gente viu, né? Na questão, no item anterior, ó, né? Se você tem aqui a força resultante centrípeta e sendo a normal, né? E o atrito segurando o peso,
dá para você fazer uma continha, ó. Vamos repetir essas duas equações lá, ó. Então eu tenho força resultante centrípeta, é a normal. E eu tenho a força de atrito segurando o peso. Bom, ele quer o coeficiente de atrito. Então vamos lá. O coeficiente de atrito tem a ver com a força de atrito. Normal vezes, né, o coeficiente. Isso é igual a quem? Peso. Massa vezes gravidade. Opa, se eu quero então o coeficiente, o que eu posso tentar fazer? Ó? Massa vezes gravidade dividido pela normal. Mas espera aí, ele me falou quanto vale a normal? Não. Ele me falou qual era a massa da pessoa? Não. Gzinho eu sei? Tá, Gzinho eu sei. Então, espera aí, ó, coeficiente de atrito vai ser igual a uma coisa que eu não sei, vezes 10, dividido por uma outra coisa que eu também não sei. Agora, tem uma coisa aqui interessante, ó. A normal, dá para eu saber. É só eu fazer a conta de quem? Da força resultante centrípeta. Então, vamos lá, ó. Massa, velocidade ao quadrado, pelo raio da curva, é igual ao valor da normal. Então, se eu precisar, né? Aliás, eu estou precisando da normal, que está aqui, ó. Eu preciso de colocar o valor dela. Então, eu posso calcular aqui. Agora, eu estou com um outro problema. Ele não me falou o valor dessa velocidade aqui, ó. Ele me falou da velocidade angular. Mas existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Eu posso dizer que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da curva. Vamos substituir isso aqui. Então, vai ficar massa vezes, ó, velocidade ao quadrado. Então, vai ficar velocidade angular vezes raio, isso tudo ao quadrado, dividido pelo raio da curva. Isso é o valor da normal. Então, beleza, ó, vai ficar massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado, isso tudo dividido por raio, igual a normal. Posso simplificar aqui? Posso. Raio com raio ao quadrado, sobra raio. Então, quem é a normal? Massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí eu vou agora substituir isto aqui. Vou fazer essa substituição aqui. E aí, veja só como essa equação vai ficar, né? Vamos continuar aqui na próxima página, ó. Eu tenho então, né? Eu tenho aqui coeficiente de atrito, né? Vamos reprisar lá, ó. Coeficiente de atrito, que é o que eu quero, né? Coeficiente de atrito, que é o que eu quero. Igual a quem? Igual a massa, que eu não sei, vezes 10 da gravidade, e a normal, que eu não sei. Então, vezes, né? Massa, que eu não sei. Deixa eu apagar isso aqui, peraí só um pouquinho. Apagar isso aqui. Vezes massa, que eu não sei, né? O valor da massa que eu não sei. Vezes Gzinho, que é 10, dividido pela normal. Aí a gente volta lá, ó. Quanto que é o valor da normal? A normal é isso tudo aqui, ó. Né? A normal é isso tudo que está aqui, ó. Então, a gente troca lá, ó. Massa vezes velocidade angular ao quadrado, né? Massa, velocidade angular ao quadrado, raio. Então, entra lá. Massa, né? Vai entrar lá. Massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. De novo, ó. De novo, o que eu vou poder fazer? Vou poder simplificar massa com massa. Então, o coeficiente de atrito vai ser igual a 10 vezes velocidade angular. Volta lá na questão, ó. Quanto é que era a velocidade angular? 8 radianos por segundo. Quanto que era o raio? 2,5 metros. Então, vai ficar como? 8, né? Aliás, raiz de 8, né? Acho que é isso. Isso, raiz de 8, né? 8 não, raiz de 8. Então, vai ficar raiz de 8
Só que isso é ao quadrado, ó. Raiz de 8 ao quadrado vezes o raio da curva. Quanto que era mesmo o raio da curva? 2,5 metros. Então, volta lá. 2,5 metros. E aí agora é só fazer a continha, né? Se você tem aí os valores todos, agora é só fazer a continha. Então, vai ficar como coeficiente aqui? Bom, raiz de 8 ao quadrado, então vai ficar 8 mesmo. Então, fica 10 dividido por 8 vezes 2,5, né? Isso igual a quem? Fazendo aí a continha, nós vamos ter, né, 8 vezes 2,5, né, dá 20. 10 dividido por 20, nosso coeficiente de atrito, 0,5. Fechou a questão, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né, vejam de novo o vídeo, assistam de novo e pode também me perguntar, beleza? Um abraço para vocês e até mais, até os próximos exercícios.